Lucas capítulo 18. Fico um pouco triste, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. E eu fico um pouco triste porque os irmãos me conhecem já há alguns anos aqui, né? E eu sempre bati na mesma tecla e vou continuar sobre aqueles movimentos dentro da igreja que não é para a glória de Deus. Esse lugar é um lugar santo. Esse lugar é a casa de Deus. E a Bíblia diz, o escritor diz: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. Pastor, mas de novo falando isso aí? De novo, porque a gente fala e parece que não tem adiantado muita coisa, né? Por um tempo melhora, aí o pastor para de falar, aí volta tudo de novo. Aí por um tempo melhora, o pastor para de falar, volta tudo de novo. E eu fico um pouco triste, irmão. Sabe por quê? Sabe por que eu fico triste? A gente não vem aqui para alimentar nossa alma. A gente não vem aqui para adorar o Senhor. Mas quem não faz isso está simplesmente fazendo aquilo que a Bíblia falou, fazendo o sacrifício de tolo. É por isso que eu fico triste. Saber que as pessoas saem de casa, faz um esforço para sair de casa, às vezes tem barreira, às vezes tem impedimento, às vezes o inimigo tenta impedir, a pessoa passa por cima daquela barreira, a pessoa passa por cima daqueles obstáculos, chega até aqui, mas chega aqui não tem reverência, chega aqui não tem reverência no culto, não tem respeito. Não adiantou nada a barreira que você rompeu lá na sua casa. Não adiantou nada os obstáculos que você passou por cima. Não adiantou nada você discutir com alguém em casa que não queria deixar você vir, mas você discutiu e veio para a casa do Senhor, rompeu esse obstáculo. Não adiantou nada. Não vai nada de esforço nenhum. Vai adiantar se você chegar até aqui e não tiver reverência, se não tiver respeito. O culto começou quando você, lá na sua casa, quando você começou a se preparar para estar na casa do Senhor. Você ensaiou um louvor lá, a fim de louvar aqui para o Senhor na sua oportunidade. Você leu uma palavra lá, a fim de ler aqui quando você tiver essa oportunidade. Lá que começou o culto. Quando começou, você começou a se preparar. Quando você foi para o banheiro tomar banho, dizer assim: eu vou tomar banho porque eu preciso ir na casa do Senhor. Olha que esforço lindo e maravilhoso. É lindo isso, irmãos. É maravilhoso isso. Você vê alguém em casa se preparando para o culto. Tem pessoas que se trancam no quarto, coloca lá o playback no celular e louva, se preparando para estar aqui. Tem pessoas que entram no quarto, ora, se preparando para estar no culto. Tem pessoas que entram no quarto, pega a Bíblia e lê, se preparando para estar no culto. Rompe tantos obstáculos, chega na igreja, não tem reverência, não tem respeito pela casa do Senhor. Não tem respeito pelo que o Senhor está falando aqui através de um louvor, porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Deus fala no louvor. Não tem respeito pela palavra de Deus que está sendo lida aqui na frente, pelas pessoas que estão com a oportunidade que nós precisamos respeitar também. Não adiantou nada. Sabe o que eu fiz? Sacrifício de tudo. Eu vim assim, aqui só dar uma passeadinha e fui embora, vazio do mesmo jeito. Aí tem gente que vai na igreja e fala assim:
eu vou lá e saio de lá vazio. Será que o problema está na igreja? Ou o problema está em nós? Irmãos, os que estão comigo aqui desde o início sabem. Eu falo nisso desde o início. Sim ou não? Sim. Os que estão comigo aqui desde o início. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, não. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Porque Deus tem promessa. O tempo que eu vou ficar aqui, Deus que sabe. Mas se eu ficar aqui mais 10 anos, vocês vão ouvir eu falando isso. Se eu ficar aqui mais 20 anos, vocês vão ouvir eu falando isso. Sempre. Sabe por quê? Porque eu aprendi assim. Eu aprendi assim. Os meus pastores, meus líderes me ensinaram assim. E eu quero levar isso até o fim. Até o fim. Para a glória de Deus. Lucas capítulo 18. Todos encontraram? Você precisa entrar na igreja, tomar a sua posição e se posicionar. E ficar ali atento se você tem um trabalho, um cargo na igreja, faz alguma coisa na igreja, fica no seu posto, atento, que Deus vai te abençoar. Se não, aonde você está sentado, fique atento, tenha reverência, porque senão não vai adiantar de nada. Cuida das crianças, ensina as crianças a terem respeito, reverência dentro da igreja, porque somos nós aqui que estamos formando as nossas crianças, que serão futuros obreiros da casa do Senhor, serão futuros tocadores de instrumento dentro da casa do Senhor, futuros bateristas dentro da casa do Senhor. Olha que coisa linda, né? Futuros pregadores e pregadoras da casa do Senhor, as nossas crianças. E quem está formando eles? Nós, a igreja. Só que aonde começa a responsabilidade? Em casa. É em casa que inicia o ensinamento. Amanhã ou depois nós vamos ter orgulho de olhar e ver os nossos filhos trabalhando na obra do Senhor e testemunhando, dizendo assim, ó, meu pai e minha mãe me ensinou que a casa do Senhor é um lugar de respeito. Você sabe por quê, irmão? O meu pai era católico. Eu cresci assim, eu aprendi assim. A gente ia na igreja católica. Você pensa que quando a gente ia com ele, a gente podia fazer o que a gente quisesse? Vai pensando, é difícil ele ir. Era difícil ele ir, porque ele falava assim, ó, eu vou lá fazer o quê? Ver as pessoas fazerem fofoca da vida dos outros? Ele falava desse jeito. Mas quando ele ia e a gente ia junto, pensa que a gente fazia o que a gente quisesse dentro da igreja? Porque ele falava, ele olhava, não precisava nem falar muita coisa, né, irmão? Só olhar, né, dar uma limpada na garganta, né? Em casa já falava assim, ó, nós vamos para a igreja. Mas você tem que entender que lá não é lugar de bagunça. A gente já via que ficava pianinho. E glória a Deus por isso. Que foi lá que nós aprendemos. Lá atrás, com os nossos pais. Amém? Irmão, se você soubesse como Deus ama a ordem no culto, a reverência no culto, porque o culto aqui não está sendo oferecido para homem, não. O culto está sendo oferecido para Deus. Se você soubesse como Deus ama a ordem e a reverência no culto, se você soubesse, você daria toda a reverência do mundo para o Senhor quando entrar nesse lugar.
Lucas capítulo 18. Todos encontraram? Amém. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importunes muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos mais uma vez nessa noite, te glorificando, Senhor, te exaltamos e te engrandecemos, porque reconhecemos a tua grandeza, o teu poder e a tua santidade. Louvamos somente a ti, porque só o Senhor é Deus e não existe outro além de ti, Pai. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui em nosso meio, não porque nós somos merecedores, mas porque o Senhor é um Deus fiel, que zela pela sua palavra. E diz o Senhor, aleluia, na sua palavra, que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor estaria no meio de nós. E aqui está a tua igreja, reunidas, aleluia, reunida para a glória do nome do Senhor. E desde já eu quero te pedir, estende as tuas mãos em favor da tua igreja, estende as tuas mãos, papai querido, sobre a tua igreja, para tocar o coração de cada um de nós que estamos aqui, tirando toda a dureza de coração, todo o desprezo para com a tua palavra, tirando, Senhor Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, Pai. E abre, Senhor, o nosso coração, papai querido, de maneira que nós possamos ouvir e receber, mas receber de bom grado a tua palavra, para que possamos sair daqui curados e libertos por ela. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, glorificando a Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, esta parábola que Jesus ele conta sobre o juiz iníquo traz algumas lições extraordinárias para a nossa vida, para que a gente possa aplicar isso no nosso viver, no nosso dia a dia com Deus, se quisermos, porque tem gente que não quer, né? Ser bem sucedido na terra, na presença de Deus em todas as áreas, porque Deus promete que aqueles que obedecerem a sua palavra serão bem sucedidos em todas as áreas. Então isso é para quem crê e para quem quer, porque não adianta eu crer e não querer, não adianta eu ter fé e não buscar. Não adianta eu crer e não buscar, porque nada vai acontecer. Porque nada vai chegar de mão beijada. Não chegou para ninguém da Bíblia e nem para nós. Nada vai chegar de mão beijada. Tudo tem um preço a ser pago. E quem é que quer pagar o preço? Muitos cristãos pensam, acham que não podem passar lutas, problemas, aflições, porque estão dentro da casa de Deus.
né? E por isso, quando vem as dificuldades, não aceitam. Mas também não buscam amenizar aquele problema. É lógico que a dificuldade vai bater na minha porta, a angústia vai bater na minha porta, os problemas vão bater na minha porta, sim. Eu vou aceitar isso? De braços abertos? É lógico que não. Mas o problema é inevitável, sim ou não? Para todos. Só que quando o problema chegar, se eu não quiser aceitar aquilo, eu preciso fazer um esforço para me livrar daquele problema. Eu preciso fazer um esforço para me livrar daquela angústia. Até Jesus, quando sentia angústia, se retirava e ia falar com o Pai: Pai, se for possível, oração, livra-me desse cálice, desse tipo de sofrimento, desse tipo de morte. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus queria se livrar. Só que ele entendeu que era necessário. Ele entendeu, aleluia, que aquele era o propósito de Deus para a humanidade. Ele entendeu que ele precisava passar por aquilo para que a humanidade fosse salva pelo sacrifício de Jesus. Nós precisamos entender que tem algumas coisas que Deus vai permitir na nossa vida, e isso, algumas vezes, vai durar um tempo. Aquilo lá é simplesmente uma permissão de Deus para nos aperfeiçoar. Irmão, preste atenção numa coisa: se nós não tiver problemas em certas áreas da nossa vida, nós nunca vamos conseguir nos aperfeiçoar naquela área. Sempre tem que ter, sempre tem que haver, sempre tem que chegar um problema em certa área da nossa vida que a gente acha, que a gente pensa que a gente domina. Que a gente pensa que a gente é forte ali, que a gente domina ali sobre aquela área. Porque o ser humano, a tendência do ser humano é sempre achar que eu sou bom. Né? A gente precisava entender que bom é Deus. Que todos os dias nos alcança pela sua infinita misericórdia, pela sua perfeição, pelo seu grande amor. E é por isso que nós estamos aqui. Quantas pessoas eu já não ouvi, irmão, bater no peito e falar assim: eu sou bom aqui. Quando você pensa que não, é naquela área, né, que ele pensava que ele é bom, foi onde ele caiu. Mas isso daí a gente precisa entender uma coisa, irmão. Nós cristãos, nós crentes, conhecedores da palavra, temos que ser espiritual. Tudo que acontece na nossa vida, problemas ou não, nós precisamos entender, nós precisamos focar, nós precisamos ter paciência, paz, tranquilidade, fé, tudo isso, perseverança, precisa ter, irmão. Precisamos ter mansidão. Mansidão, porque senão diante do problema você destrói tudo, mais ainda do que já está destruído. Então o que nós vamos fazer? O problema chegou. Deus, o que o Senhor quer com isso? Porque não chegou aqui sem permissão do Senhor. O problema bateu na minha porta, mas foi com a permissão do Senhor, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Não é a Bíblia que diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita? Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se chegou um problema, se bateu na sua porta um problema, tenha mansidão, sabedoria, fé, perseverança, calma, tranquilidade, mansidão. Para você, antes de
piorar a situação, antes de jogar tudo para cima, vai para a presença de Deus. Nós somos crentes. Nós somos crentes. Nós precisamos ir para a presença de Deus e dizer: Deus, olha o problema que bateu na minha porta hoje, Senhor. Deus, olha o tamanho do problema que chegou aqui hoje na minha vida. Olha a aflição que eu tenho vivido, Senhor. Deus, o que o Senhor quer com isso? Porque às vezes Deus ele quer simplesmente nos aperfeiçoar naquilo que nós somos fracos e pensamos que somos fortes. Deus quer que nós entendamos de uma vez por todas que nós somos totalmente dependentes de Deus para tudo. É isso que nós não conseguimos entender. Que nós somos dependentes de Deus. Para piscar, para falar, para comer, para respirar, para trabalhar, para andar, para deitar, para dormir, para levantar, para se vestir, para tudo nós somos dependentes de Deus. Glória a Deus. Eu costumo pegar como exemplo, só para você entender como que você depende de Deus, apesar da nossa idade. Porque às vezes eu falo assim, ó, tem 45 anos de idade, tenho experiência de sobra. Mentira. Tem nada. Enquanto nós vivemos aqui, nós vamos sempre estar aprendendo alguma coisa. Nós vamos sempre estar sendo surpreendidos por Deus. Porque às vezes acontece alguma coisa que você para e pensa e olha e fala assim: nossa, eu estou com 45 anos, nunca vi isso. Nunca passei por isso. Nunca vi isso acontecer. Então, só para você entender como você é dependente de Deus. Você está vendo aquela criança ali no colo da minha esposa? Olha para ela. Olha lá que benção. Você imagina aquela criança lá, sem o apoio do pai e da mãe. Para imaginar. Precisa trocar a fralda, precisa dar banho, precisa levar no médico, precisa dar remédio, precisa pôr roupa. O que mais? Que o pai, tudo, dá comida na boca, porque ainda não sabe comer sozinho, já está aprendendo, né? Oi? Quando ela chora à noite. Quando chora à noite, quem que tem que correr lá fazer o TT? No caso é o pai, não tem problema nenhum. É os dois. É os dois que vai cuidar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Imagina aquela criança lá, se o pai e a mãe parar de cuidar. Parar de fazer os seus deveres de pai e mãe. O que será daquela criança ali? Aquela criança foi largada em casa para viver sozinha. O que será daquela criança? O que é que vai acontecer? Não vai sobreviver. Não vai suportar. Assim somos nós com Deus. Se Deus parar de cuidar de nós, já era a nossa vida, irmão. Do mesmo jeito, é isso que eu quero que você entenda. Do mesmo jeito que aquela criança depende do pai e da mãe, nós dependemos de Deus. Para tudo. Para tudo. E quando a criança, preste atenção aqui, e quando a criança quer alguma coisa, deseja alguma coisa, o que a criança vai fazer? Vai correr no pai e na mãe e pedir, né? Não é assim? É ela desejar uma coisa, ela corre lá e pede para o pai e para a mãe. E se o pai e a mãe não der, o que ela faz? Chora. O que é isso? Perseverança. Ela persevera, eu quero, me dá, eu quero, me dá. Até que pai e mãe, né? Não vai aguentar. Vai dar uma orientação, né? Mas vai ceder, vai dar. Mas ela conseguiu por quê?
Porque ela perseverou. Porque ela chorou. Não é igual essa viúva aqui. Essa viúva tinha uma causa a ser resolvida. Ela tinha uma causa a ser resolvida. Ela foi até o juiz. O que o juiz fez de início? Como o pai e a mãe faz na maioria das vezes. Não. Não é isso? E aí a mulher fez o quê? Ela percebeu. Todo dia ela estava na porta da casa do juiz. Julga minha causa. Julga minha causa. Não é assim? Agora preste atenção em nós, irmão. Olha para nós. A parábola aqui, preste atenção porque que muitas vezes a gente não recebe. A gente até quer, a gente quer, deseja, mas a gente não recebe. Por quê? Porque falta nós pedir, porque falta nós perseverar, porque falta nós buscar, porque falta nós se entregar. Coisa que a gente não faz. Coisa que falta para a igreja hoje, e muito. Porque olha como que começa a parábola. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Agora, olha o detalhe. Olha o detalhe que Jesus usou aqui na parábola. Que o escritor usou aqui nessa parábola. Preste atenção. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Dever é uma coisa que você tem que fazer, sim ou não? É dever. Dever é dever. Você não tem o seu dever lá na empresa e você não vai lá todo dia fazer? E não vai não para ver. Aqui, a Bíblia está falando que orar é o nosso dever. É, Jesus. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando? Sempre. E de vez em quando desfalecer? Nunca desfalecer. E o que é que nós aprendemos com essa viúva, pastor? O que é que nós aprendemos com essa história? A primeira lição que nós aprendemos aqui nessa história é que devemos sempre orar e não desfalecer nunca. Deus me deu, eu vou continuar orando, glória a Deus. Deus não quis me dar, eu vou continuar orando do mesmo jeito, esse é o nosso dever. Oração é o dever da igreja. Não é um favor que nós estamos fazendo para Deus, não. Não é um favor que nós estamos fazendo um para o outro, não. Eu vou fazer um favor de orar para a minha irmã Deusa, não. Dever. Eu tenho dever. A Bíblia está dizendo, eu tenho dever de orar sempre, por todos, e nunca desfalecer. Orar sempre é orar quando? Orar sempre é orar quando? Orar sempre é orar todos os dias. E nunca parar, nunca desfalecer. Orar sempre é você estar todos os dias na presença do Senhor. E eu estava ouvindo hoje uma mensagem de um pregador dizendo que a gente arruma tempo para tudo, o dia inteiro, menos para orar. Porque a gente fala que não dá tempo. Mentira. É porque a gente fala, o dia foi muito corrido, não deu nem tempo de orar. Olha que mentira. O dia foi corrido demais, não deu nem tempo para ler a Bíblia. Mentira. Sabe o que é isso? Falta de nós aprendermos. Nós precisamos aprender a organizar a nossa vida, administrar o nosso tempo. Como é que tem tempo para mexer no celular? Horas e horas e não tem tempo para orar. Como é que a gente tem tempo de chegar em casa e ter 1 milhão de mensagens lá e a gente responder todas e não tem tempo de orar? Como é que a gente tem tempo de pegar um videozinho no TikTok e mandar para um amigo, mandar para um... né? E não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Então esse negócio de eu não tenho tempo é mentira.
Não tem tempo para Deus. Nós, aleluia, estamos faltando. Estamos em falha. A igreja está em falha. Com aquilo que, aleluia, a Bíblia diz que é o nosso dever. Orar. Sempre. Ou seja, todos os dias. E nunca desfalecer. Porque tem muitos crentes, aleluia, que começam a orar por uma causa. Porque ele quer. Aqui essa viúva. E quando ele não recebe, ele para de orar. Ele não vê mais necessidade de orar. Ele não vê mais necessidade de se prostrar diante do Senhor. E adorar o Senhor, e servir ao Senhor, e orar, e buscar. E louvar a Deus, e glorificar a Deus. Por quê? Porque o Senhor não deu o que eu queria. Mas o que você queria, será que seria o ideal para você? Porque a gente precisa entender isso também. Deus conhece a nossa vida melhor que nós. Deus sabe o que é bom para nós e o que não é. Às vezes o que a gente quer não vai ser bom para nós lá na frente. Lembra do testemunho que eu contei aqui do homem de cadeira de roda? Ninguém lembra? Não ia ser bom para aquele homem receber a cura. E Deus sabia. Porque Deus conhece a nossa vida lá na frente. E na maioria das vezes é assim, irmãos. As pessoas vão na igreja a fim de receber. E muitas vezes bens materiais. Só que quando recebe, esquece que Deus existe. Porque pensa num trem orgulhoso é todo homem. Um homem é um bicho orgulhoso, hein? Ganhou um pouquinho a mais, recebeu alguma bênção do Senhor, já quer se aparecer, já quer se mostrar. E primeira coisa, abandonar a Deus. Abandona a igreja. Não preciso mais de orar, porque eu já ganhei o que eu queria, já recebi o que eu queria. A gente deixa de entender que mais do que isso, nossa alma precisa de Deus, nós precisamos de Deus. Nós deixamos, aleluia, de entender que mais do que os bens materiais é a salvação do Senhor, é o arrebatamento da igreja que nós estamos esperando e precisamos orar por isso sem desfalecer e não desistir nunca. É buscar a salvação do Senhor para a nossa alma. O que Deus dá é lucro. E nós vamos receber e continuar glorificando a Deus. Por aquilo que o Senhor deu e por aquilo que Ele não quis dar. Tem muita gente que não recebe porque Deus conhece nós, irmão. Ele é o nosso Criador, Ele conhece nós. Tem muita coisa que Deus não dá porque Ele está vendo. Ele fala, eu vou dar. Olha lá na frente Ele desviando. Se eu der, olha lá na frente Ele abandonando e perdendo a salvação. Então a gente tem que ter uma coisa em mente. Se Deus der, eu vou continuar servindo. Aleluia. E tem que continuar. Eu vou orar, se Deus der, eu vou continuar orando. Mas a verdade é que a gente quer receber sem pagar o preço. E sem pagar o preço, como diz o pregador, não vai rolar. Não vai ter. Não vai ter. Tem gente que fica até bicudo, não está nem buscando, mas fica bicudo porque não recebeu. De quem que é o prejuízo, irmão? É meu ou é de Deus? Se eu ficar bicudo porque Deus não quis me dar, Deus não quis fazer do meu jeito, de quem é o prejuízo? Aí eu vou ficar bicudão lá em casa de braço cruzado, né, insultando a Deus? De quem que é o prejuízo? Tem que ter sabedoria. Tem gente que acha que vai prejudicar a Deus se ele parar de ir para a igreja porque Deus não deu.
Tem gente que acha que vai prejudicar a igreja, que vai prejudicar a Deus. Aleluia. Se parar de contribuir com a igreja, se parar de trabalhar na obra de Deus, se parar de orar, se parar de buscar, se parar de glorificar, de adorar, irmão, não vai ter problema nenhum, porque a Bíblia diz, aleluia, que se os homens não clamarem, as pedras clamarão. Mas o Senhor nunca sai no prejuízo. Sempre vamos ser nós que vamos sair no prejuízo. Não consigo entender quando eu vejo uma pessoa que fica de mal de Deus. Porque não recebeu, fica bicudo com Deus, também não oro mais. Também não vou mais para a igreja. Também não vou cantar mais no grupo. Também não vou pregar mais. Também não vou louvar na igreja. Também não vou fazer parte de mais nada. Daqui a pouco você está de onde você saiu. De onde Deus te tirou. Porque ninguém sobrevive, aleluia, sem a presença de Deus. Para a vitória, para a glória, ninguém. Sobreviver sem a presença de Deus é só para a perdição. Não vai adiantar ficar bicudo com Deus, ficar estressado com Deus, ficar de mal de Deus. O papel, o dever da igreja é orar, sempre e nunca desfalecer, porque a vitória vai chegar. Vai chegar para você, vai chegar para quem você está orando, vai chegar para o seu ministério, vai chegar para a sua casa, porque Deus é fiel e justo para cumprir com as suas promessas. Preste atenção aqui. Para você que está esperando algo de Deus, talvez já há algum tempo, se você estiver buscando, a vitória vai chegar. Se você não estiver buscando, comece hoje, porque senão a vitória não vai chegar. Tem que buscar. Preste atenção na segunda lição. Deus não te deixará sem resposta. Isso é certo. Isso é para quem busca. Isso é para quem faz o que a viúva fez. Isso é para quem tem fé. Isso é para quem tem perseverança. Para quem ora. Isso é para quem crê. Porque você olhar para a vida dessa viúva, o juiz falava para ela: não vou julgar a sua casa. No dia seguinte ela estava lá de novo batendo na porta: julga a minha casa, juiz. O juiz falava: eu não vou julgar. No outro dia ela estava lá de novo. É perseverança. Então isso daqui é para quem busca. É para quem tem fé. É para quem persevera. É para quem crê. É para quem, aleluia, sente que tem um dever. Não é favor, é dever de servir a Deus, de adorar a Deus, de orar, de buscar. Isso é para quem crê, preste atenção. Que eu vou dar alguns exemplos para você aqui sobre, vamos colocar assim, existem 3 maneiras de Deus responder a nossa oração. 3 maneiras que Deus, aleluia, de Deus responder a nossa oração. Responder, irmão, preste atenção, a quem está orando, a quem está buscando, a quem está perseverando, a quem ora sem cessar. A Bíblia é bem clara. Eu vou orar hoje, aí eu fico um mês sem orar, depois eu oro de novo, depois eu fico umas 2 semanas sem orar, depois eu oro de novo. Isso não é perseverança. Orar sempre e nunca desfalecer é você orar todos os dias. Você não está vendo acontecer, mas você está orando. Você não está sentindo nem cheiro da promessa, mas você está orando. Você não está vendo nada acontecer, mas você está orando, mas você está buscando, mas você está insistindo, mas você está perseverando. E Deus está te observando. Assim como o juiz estava observando essa viúva. E ele acabou dizendo assim: essa viúva está todo dia na porta da minha casa me molestando. Quer saber? Eu vou julgar a causa dela, para que ela não volte mais a me importunar. Então preste atenção. 3 maneiras de Deus. Existem 3 maneiras de Deus responder a nossa oração. Presta atenção.
a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Isso é verdade, irmão. Isso é realidade. E quem sabe, aleluia, o tempo certo de Deus responder a sua oração, não é você, é Deus. Eu vou repetir. Quem sabe o tempo certo de Deus responder a sua oração, não é você, é Deus. Por que, pastor? Porque Deus conhece todas as coisas. E nós simplesmente sabemos o que passou ontem e o agora. Daqui para frente, só Deus que sabe. Então deixa Deus fazer do jeito dele. Então deixa Deus operar do jeito dele. Então deixa Deus fazer no tempo dele, que você vai ver que na hora certa, no tempo de Deus, vai dar tudo certo. Aleluia, você vai receber a vitória e o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Mas preste atenção numa coisa: existem 3 maneiras de Deus responder a sua oração: a curto prazo. E qual é o exemplo que nós pegamos na Bíblia de uma resposta imediata? Olha para a vida de Ezequias. Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. O que é que ele fez? O profeta entregou essa palavra para ele. Ele virou a cara para a parede e orou, chorou, se arrependeu. Antes que o profeta saísse do ambiente, do local, do lugar, Deus fala com o profeta: volta lá e fala para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos, aleluia, e que a promessa vai se cumprir. Resposta imediata de Deus. Quem dera se Deus nos respondesse como respondeu Ezequias. Resposta imediata. Tem coisas que Deus nos responde, né? Imediatamente, né? Isso já aconteceu comigo. Mas tem coisas, irmãos, que é necessário o tempo. Tem coisas que é necessário, é o tempo que vai colocar as coisas no lugar. E Deus sabe disso. Uma resposta, um exemplo na Bíblia de uma resposta de médio prazo. Vamos lá para a vida de Pedro, lá na prisão. Pedro preso para ser morto. E a igreja estava fazendo o quê? A igreja fazia o quê? Orava pela vida de Pedro. De vez em quando? Claro que não. Sempre e sem cessar. A igreja orava pela vida de Pedro. Pedro preso. De repente, em resposta à oração da igreja, Deus envia um anjo, vai lá e liberta Pedro da prisão. Tira Pedro da prisão. Aleluia, por causa da oração. Resposta a médio prazo. Um exemplo na Bíblia de uma resposta de longo prazo, vamos dizer assim, longo prazo. Daniel. Daniel orou. E Deus enviou a vitória. Houve uma batalha no mundo espiritual porque o diabo não queria deixar o anjo da vitória passar, a bandeja da vitória. Essa batalha ficou travada, aleluia, entre anjos e demônios por algum tempo, até que Daniel terminasse a sua campanha de oração. Mas a vitória foi enviada pelo Senhor no primeiro dia da oração. Sabe o que eu queria dizer? Você já pegou ou não? A sua vitória já foi enviada. Glória a Deus. A sua vitória já saiu do céu. O anjo da vitória já saiu com a bandeja. Mas a vitória, aleluia, talvez está travada no mundo espiritual por anjos e demônios, aleluia, para que a sua vitória não chegue. Mas como é que está você? Você está como Daniel, orando sem cessar? Ou você já parou, já desistiu, já desfaleceu? Por que o anjo da vitória, irmão, se Deus quisesse,
Dizer assim, não, a vitória de Daniel vai chegar agora mesmo, no primeiro dia. Você acha que o demônio ia parar? Não. Ia conseguir parar? Quem que para Deus? Quem para Deus? Mas quem sabe Deus não deixou a batalha travada lá em cima para vamos ver a reação de Daniel. Se ele vai desistir, é assim que Deus faz com nós. Deus às vezes, aleluia, permite, Deus às vezes coloca ali um tempo a longo prazo para que a nossa vitória chegue até nós, para ver qual será a nossa reação. Para ver se nós vamos seguir o exemplo da viúva diante daquele juiz. O nosso juiz está de pé no trono, aleluia, disposto a responder o nosso clamor, a nossa oração, a nossa perseverança. Mas nós precisamos entender que o tempo é de Deus. Quando que chegou a vitória de Daniel, irmãos? No último dia da campanha. No 21º dia da oração de Daniel, a vitória chegou. Eu tenho promessa que Deus fez para a minha vida, desde quando eu me converti. Espera com fé no Senhor, e tenho certeza que no tempo de Deus a promessa vai se cumprir. Glória a Deus. Mas enquanto ela não chega, eu estarei aqui com vocês, Glória a Deus. louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém. Quando ela não chega, estarei, aleluia, buscando, perseverando, orando, clamando ao Senhor, louvando aonde eu estiver. Orando aonde eu estiver, seja em voz alta, seja no pensamento, seja em lágrimas, seja em voz baixa, mas nós temos que estar buscando no Senhor, exercitando a nossa fé a cada dia no Senhor, para que as promessas do Senhor se cumprem, para que a vitória do Senhor se cumpra, para que o anjo do Senhor, aleluia, chegue com a bandeja e te sirva no tempo certo, e te sirva no tempo do Senhor, mas a vitória vai chegar. Glória a Deus. Nós precisamos crer. Aleluia. Nós precisamos perseverar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus amado.